Olá pessoal, boa noite! Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa Masterclass de xadrez, Ed Rosas, xadrez sem mistério. E eu tenho, que ser muito grato aí pelo feedback que eu tenho recebido de muitos de vocês que estão me acompanhando. É muito interessante você começar um projeto novo, você começar algo do zero. Eu estou começando um canal do zero, onde você vai estar aprendendo a jogar xadrez junto comigo, junto com outros alunos que já estão participando conosco, e está sendo realmente gratificante essa nova jornada. E eu quero dar boa noite a todos que estão aqui, as pessoas que estão entrando, a Márcia, oi Tati, saudade de você, do CXEO, Nicole, boa noite, Guilherme, Gilberto, Márcia Pinho, enfim, todo mundo que está entrando aqui, eu quero dar de coração, uma boa noite para vocês, sejam muito bem-vindos, ok? Então, vamos começar a noite de hoje já revisando os movimentos básicos que nós ensinamos na primeira aula. Então, para a gente começar essa revisão dos movimentos, eu queria mostrar isso para vocês dentro do Lichess, como que isso funciona dentro do Lichess. Mas para que a gente consiga utilizar o Lichess, eu vou novamente mostrar para vocês como que você se cadastra no Lichess. Você que ainda não tem uma conta, você vai criar uma conta no Lichess. Então, por que eu escolhi o Lichess como a nossa plataforma para essa jornada do xadrez sem mistério? Além dela ser gratuita, não pelo fato de ser gratuita, mas ela tem todas as funcionalidades que os outros sites pagos têm numa plataforma gratuita. Não só por isso, mas também ela é muito fácil para nós, professores, podermos acompanhar o desenvolvimento dos alunos. Dentro do Lichess, eu vou mostrar isso para vocês, eu vou estar criando um time, eu já criei um time onde somente os alunos desse nosso projeto Xadrez Sem Mistérios vão estar participando, e dentro dessa equipe a gente vai ter uma comunicação mais intensa, nós vamos ter eventos online para essas pessoas que estão conosco, enfim, nós temos muita coisa a agregar do nosso aprendizado através da plataforma Lichess, tá certo? Então, sem mais delongas, mais uma vez boa noite a todos que estão entrando agora, um pouquinho atrasado, mas tudo bem.
nós vamos estar aqui mostrando o nosso navegador, tá certo? Todo mundo tá vendo? Deixa eu só abrir aqui pra gente. Então, pessoal, vamos nós aqui. Deixa eu só ver se eu... Vamos lá, pessoal. Esse é o site lichess.org. Eu vou voltar aqui um pouquinho. Essa é a tela principal do lichess.org. Se você ainda não tem uma conta, é muito fácil de criar uma conta no Lichess. Ok? Você vai entrar no site lichess.org. Você vai clicar aqui no botão entrar. Vai abrir esta tela. Caso você não tenha ainda o seu login e a sua senha, você vai clicar aqui na primeira opção chamada registrar. Aqui no registrar, é muito importante que você utilize um login que seja de fácil identificação, ou não, né? Tem pessoas que gostam de usar uns apelidos bem diferentes, não tem problema nenhum. Eu, particularmente, eu gosto de usar o meu nome, eu gosto de me identificar. Então, tá aqui o meu login, ou seja, o meu apelido dentro do Lichess é Ednilson Rosas. Então, você que já tem uma conta no Lichess, você pode me procurar dentro do Lichess. Eu vou mostrar aqui como que funciona isso. E você pode estar me seguindo e a gente poder ter uma interação maior dentro do Lichess. Mas você que ainda não tem uma conta, você vai criar aqui um usuário em cima, embaixo uma senha e aqui o e-mail que você vai utilizar. Esse e-mail, pessoal, é muito importante. Esse e-mail é o canal que o site vai utilizar caso aconteça de você esquecer a sua senha. Então é muito importante que você utilize um e-mail válido, até porque você só consegue utilizar depois que você confirme esse e-mail. Então você coloca o seu e-mail, aceita todas as condições para utilizar o site e clica em registrar. Você vai receber um e-mail com um link confirmando, e aí a partir desse momento, quando você clicar no entrar novamente, você vai digitar aqui o teu login, o login que você acabou de criar e a tua senha. Ao clicar em entrar, você já vai estar dentro da plataforma do Lichess. Então, dentro aqui da plataforma do Lichess, pessoal, eu vou solicitar que todos os meus alunos, a partir desse momento, eles utilizem a plataforma Lichess para treinar os movimentos básicos. E como que são esses movimentos básicos dentro da plataforma Lichess? Você vai clicar aqui em aprender, aqui no menu, e na primeira opção, básicos do xadrez. Enquanto isso, pessoal, todo mundo ouvindo bem? Deixa eu ver aqui o chat se está todo mundo ouvindo bem. Opa, o Carlos entrou aqui, vamos lá. Tá certo, pessoal, obrigado aí pelo feedback. Vamos voltar aqui. Maravilha. Vamos nós. Ok. Então, dentro do aprender básicos do xadrez, desde o extremamente básico, que é o que nós vamos estar propondo hoje, até alguns fundamentos, nós vamos passar por todos esses fundamentos no decorrer das nossas aulas. Nós vamos aqui passar pelo nível intermediário, avançado e sucessivamente, tá certo? Então, como vocês podem ver, a minha conta, ela já passou por todos esses pontos aqui, por isso que eu já tenho aqui verde com 3 estrelinhas. Eu vou explicar para vocês o que é essas 3 estrelinhas. Então, pessoal, só para mostrar para vocês como que funciona na tela de vocês que estão começando agora no xadrez comigo, eu vou sair da minha conta novamente e vou entrar aqui no aprender básico do xadrez sem estar logado. Então, exatamente assim que vai aparecer para vocês, tá certo? Então, nós temos aqui todos os pontos que nós vamos estar estudando dentro do xadrez. E aqui o próprio Lichess ensina os movimentos básicos. Então, por que eu quero que você treine isso aqui dentro do Lichess? Eu vou mostrar para vocês. Ele funciona como se fosse um mini-jogo, um jogo bem simples, onde você tem como tarefa
capturar aquelas estrelas. E com isso você vai treinando a movimentação de cada uma das peças. Por que existem aquelas 3 estrelas? Aquelas 3 estrelinhas, você recebe aquelas 3 estrelas quando você faz a captura das estrelas na menor quantidade de lances possíveis. Então, por exemplo, nesse primeiro exercício é muito fácil. Você pega a sua torre e captura a estrela. Ok, você ganhou 3 pontos, 3 estrelinhas nesse primeiro exercício. Tá? No segundo exercício, já complica só um pouquinho, e assim sucessivamente, vai complicando. Ó. Eu vou pegar minha torre, vou capturar essa estrela e essa estrela. Ganhei mais 3 estrelinhas por esse exercício. Agora já complicou um pouquinho mais. Eu tenho que capturar essas 3 estrelas no menor movimento possível. Então, como que seria? Eu pego a minha torre, capturo essa estrela, capturo a de cá e depois essa. Mais 3 pontinhos. E a coisa começa a complicar. Então, como vocês podem ver, esse módulo de exercício do Lichess, ele é muito bom para que você pratique o básico. Com isso, você vai estar praticando o movimento da torre, do bispo, do cavalo e assim sucessivamente. Tá certo? Quem, por acaso, se alguém aqui com a gente estiver utilizando o computador assistindo essa aula e puder entrar na sua conta, me avisa aqui no chat que eu vou colocar você ao vivo comigo e nós vamos fazer juntos esse exercício. Oi, Tatiana. Opa! Show, Tatiana. Então, compartilha a sua tela aí comigo. Pronto. Tati, obrigado aí por participar. Então vamos lá, Tati. Vamos fazer junto comigo. Vai lá em aprender. Aprender. Básico do xadrez. Então, pessoal, só lembrando, cada uma das peças estão aí representadas e você vai poder treinar cada uma delas. Então, vocês lembram que a torre ela se movimenta em linha reta? Tá ali, ó, o Lichess dando a dica para vocês. A torre ela se movimenta em linha reta, tanto na vertical quanto na horizontal, quantas casas ela quiser. Então, qual exercício que vocês vão fazer? Clica aí, Tati, por favor, na torre. E a Tati, ó, ela já resolveu 3 exercícios. O terceiro exercício, ela não conseguiu as 3 estrelinhas. Então, Tati, clica direto no terceiro exercício. Isso. Muito bem. Agora, ela vai ter que fazer esse exercício até... A minha dica para vocês, pessoal, a minha dica é que vocês façam o exercício até conseguir as 3 estrelas. Com isso, vocês vão estar fixando muito mais o movimento daquela peça. Tá certo? Então, vamos lá, Tati. Faz aí a movimentação. Muito bem, muito bem. Isso mesmo. Agora, gente, lembrando, é claro que no jogo de xadrez vocês vão ter mais de uma torre, mais de um bispo, mais de um cavalo. Então você pode utilizar a combinação dessas peças, né, das suas peças, para que você resolva os seus exercícios de forma mais rápida. Como vocês podem ver, ele vai complicando um pouquinho mais o exercício para se conseguir as 3 estrelinhas. Essa última foram só 2 estrelinhas, essa última é mais difícil. Mas vamos lá, Tati, passa para o bispo. Nós já treinamos aqui novamente, já mostramos para vocês como que funciona a movimentação da torre. Lembra, pessoal, do bispo? Como que o bispo funciona? O bispo funciona sempre na diagonal. Então o bispo branco anda sempre na casa branca, o bispo de casa preta só anda na casa preta. Então vamos lá, Tati. Vamos capturar essas estrelas. Eu acho que essa aí não vai dar 3 estrelinhas não, hein? Só uma. Volta nela lá. Na verdade, você foi pelo caminho errado. É duas.
Não vai. Isso. Essa vai 3, hein? Muito bom. Agora, deixa eu dar uma dica para vocês. Espera aí, Tati, rapidinho. Se vocês perceberem, deixa eu admitir uma pessoa que entra. Se vocês perceberem, a Tati ela está arrastando o bispo até a estrelinha. Então, como todos nós aqui jogamos online e vocês, meus alunos, vão estar jogando também online, eu quero dar uma dica para vocês. Existe o mouse sleep, é um termo em inglês, mouse que escorrega. Como assim mouse que escorrega, Ed? Quando você arrasta uma peça pelo tabuleiro usando o seu mouse, pode acontecer do mouse soltar a peça no meio do caminho. Então é muito, muito comum em partidas online as pessoas perderem uma peça, perderem até a partida porque o mouse largou a peça no meio do caminho. Então como é que eu faço quando eu jogo online? Eu não arrasto a peça. Eu clico na peça que eu quero jogar e eu clico na casa onde eu quero que aquela peça vá. Dessa forma, nunca acontece o mouse sleep comigo. Perceberam? Então vamos lá, Tati, faz assim do jeito que eu estou falando. Clica primeiro na peça e clica onde você quer que ela vá. Muito bem. Isso mesmo. Isso. Esse vai ser 3 estrelas fácil. Muito bem. E agora, sexto e último exercício. Então, pessoal, olha, da mesma forma que eu lancei um desafio para vocês na semana passada, qual foi o desafio que eu lancei para vocês na semana passada? Eu quero que todos os alunos retirem aquela interrogação que fica do lado do seu rating, daquele seu número que determina a sua força. Para que você consiga fazer com que aquela interrogação suma, você tem que jogar o máximo de partidas que você puder. É porque varia, às vezes. Nós já vimos aquela interrogação sair com 10 partidas, com 15 partidas, com 20 partidas. Eu não sei exatamente qual é a quantidade. Eu acho que depende da força dos jogadores que você enfrenta, aparentemente. Então, desafio da semana passada, retirar a interrogação do rating rápido. Lembra que eu falei para vocês que o xadrez tem 3 modalidades? Blitz, rápido e clássico. No xadrez online existe ainda uma outra modalidade chamada Bullet. O que é o Bullet? Bullet é o xadrez ultra rápido, 1 minuto para cada jogador. É pancadaria, não tem jogo posicional, não é tática pura, é pancadaria, tiroteio. Tá certo? Então, dentro do rating rápido, eu preciso que vocês retirem aquela interrogação. Mas por que isso, Ed? Porque dessa maneira eu vou poder estar acompanhando melhor o desenvolvimento de vocês. Aqueles que são meus alunos, que estão realmente participando aqui com a gente, eu vou estar frequentemente visitando o perfil de vocês, analisando a partida de vocês. Enfim, a gente vai estar crescendo junto dentro desse esporte, tá? Novamente lembrando que um dos meus objetivos é, dentro desse esporte, massificar o xadrez. Em segundo lugar, descobrir novos talentos. E em terceiro lugar, te levar onde você quiser. Por exemplo, se você só tem como objetivo jogar xadrez como hobby, não tem problema nenhum. Você vai encontrar isso aqui com a gente nessas aulas. Mas se o seu objetivo é chegar ao nível de competição, estamos juntos, nós vamos estar te levando nessa jornada. Por quê? Porque mesmo que você esteja aqui apenas para jogar xadrez como um hobby, e como eu falei na aula anterior, eu vou estar te ensinando xadrez com todas as regras de competição. Tati, muda aí por favor para dama. Por que Ed, que você vai me ensinar todas as regras de xadrez de competição? Porque mesmo que você não venha competir, se você for jogar de forma informal, com alguém na rua ou num clube, seja onde for, você sempre vai estar jogando da melhor maneira possível. Você vai estar sempre por dentro das regras oficiais e você jamais vai passar vergonha. Aluno meu não vai passar vergonha, tá certo? Então olha só, gente, por que a dama ela é tão poderosa? Tá ali, ó, a dama ela tem o poder da torre e do bispo numa mesma peça.
Tati, pode continuar aí, por favor? Faz mais um exercício de dama e depois a gente passa para a próxima. Na verdade, eu acho que você tem que, mesmo que você não consiga as 3 estrelinhas... Ah, você também está com um zoom na sua tela, por isso que aparece daquele jeito. Depois você tira o zoom da sua tela um pouquinho. Da sua tela não, do seu navegador. Aqui. Aí, grande Fernando. Fernando falando que quer a camisa, tá certo? Ainda não existe camisa do nosso grupo Xadrez Sem Mistério, mas a gente vai chegar lá. Tem umas surpresas aí pra frente que eu tô planejando, que a gente vai estar juntos fazendo, tá certo? Quando tiver a ponto de ser realizado, a gente se fala. Muito bem, só mais um e a gente passa para a próxima peça, que é o rei. Muito bem. Então, pessoal, relembramos como é que era a movimentação da torre, do bispo, da dama. Agora nós estamos lembrando como que é a movimentação do rei. Como que o rei se move, gente? Dá um tempinho aí, Tati, rapidinho. Ela foi rápida, hein? Então, olha só. O rei se movimenta em qualquer direção, uma casa de cada vez, correto? Então, é por isso que o rei ele tem que estar sempre bem resguardado, porque tem uma movimentação bem limitada, tá certo? E é aquilo que a gente já aprendeu, né, gente? O rei, se você perder o rei, você perde o jogo. Então ele tem que ser bem protegido. A gente vai estar falando mais sobre isso mais pra frente. Vamos lá, Tati. Agora, aquela peça favorita das crianças e que algumas pessoas que começam o xadrez têm um pouquinho de dificuldade para aprender, mas vocês vão ver que o cavalo é bem tranquilo. Vamos lá, Tati, no cavalo. Tati, pode passar pro cavalo. Eu acho que a Tati caiu. Então, peraí, vamos fazer o seguinte. Vamos voltar. Ah, tá aí. Isso. Quinta etapa, cavalo. Pessoal, lembra que o cavalo se movimenta no chamado L? O cavalo, ele anda sempre 3 casas em L. Ou, como nós aprendemos na série Gambito da Rainha, ele anda um para frente e uma diagonal. Um para frente e uma diagonal. Um para o lado e um diagonal. Um para trás e um diagonal. Eu achei bem interessante essa forma que ensinou lá no Gambito da Rainha. Outra coisa, gente, que a gente não pode esquecer com relação ao cavalo, é que o cavalo é a única peça que pula outras peças. Nós vimos na aula passada o valor relativo das peças, que o cavalo vale 3, que o bispo vale 3. E aí é uma dúvida muito comum. Ed, qual que vale mais? O cavalo ou o bispo? Nós temos que olhar para a posição. Lembrando mais uma vez, tudo no xadrez é relativo. Tudo depende da posição das peças no tabuleiro, ok? Então, se eu tô com um tabuleiro com os peões entrelaçados e numa posição fechada,
é claro que o cavalo vai ser mais forte do que o bispo, por causa da habilidade que o cavalo tem de saltar as outras peças. Agora, se eu estou numa posição aberta, não tem peões entrelaçados fechando a posição, o bispo vai ser sempre mais forte, porque o bispo ele tem um alcance muito maior do que o cavalo. Tati, pode compartilhar sua tela. Obrigado aí pela sua ajuda, tá? Valeu mesmo pela participação. Pessoal, é muito importante que você que está aqui comigo nessa jornada de aprender realmente a jogar xadrez, que você faça junto comigo esses desafios que eu estou passando para vocês. Então, assim, o desafio de tirar a interrogação daquele teu rating, quem não sabe do que eu estou falando, eu vou mostrar isso para vocês agora. Vou entrar aqui com a minha tela, com a minha conta. Vou entrar com a minha conta, peraí. Então aqui, pessoal, na minha conta, eu vou clicar aqui no meu perfil, ok? Abrir aqui o meu perfil e aí eu vou mostrar para vocês do que eu estou falando. Então, ó, eu vim aqui no meu nome, vou mostrar desde o início que eu acho que eu cliquei muito rápido, ó. Eu vim aqui no meu nome, Ednilson, cliquei perfil. Dentro do perfil, você tem aqui os seus ratings em cada uma das modalidades. Tem uma outra modalidade aqui que eu vou estar mostrando para vocês dentro dessa plataforma de xadrez. O Bullet, como eu falei para vocês, é aquele xadrez ultra rápido, é aquele xadrez que você simplesmente não tem nem tempo para pensar, simplesmente você joga. O Blitz, que em média é 3+2 ou 5+3. Fazia tempo que eu não jogava, quando eu fui jogar eu perdi bastante rating, como vocês podem ver aqui. O rápido, que é o que eu quero que vocês retirem a interrogação. Olha só para vocês terem uma noção. Eu joguei 55 partidas de Bullet e não perdi a interrogação do Bullet. No Blitz, eu já joguei 1.464 partidas. Claro que eu perdi a interrogação muito antes do que isso. O rápido, eu já joguei 108 partidas. O clássico, 7 partidas apenas aqui no Lichess. Por correspondência, 121 partidas. Por que no correspondência eu não consegui tirar a interrogação ainda? Porque, na verdade, para que você tire a interrogação, você não pode jogar partidas amistosas. As partidas têm que ser valendo ponto. E a maioria das partidas que eu jogo por correspondência, elas são amistosas. Deixa eu aproveitar e explicar para vocês como é que é a partida por correspondência aqui no Lichess, tá bom? Antigamente, antes do advento do computador, as pessoas jogavam até torneios por correspondência. Por carta mesmo. A pessoa fazia o primeiro lance, mandava, envelopava, mandava pelo correio para outra pessoa, o adversário dela. O adversário recebia aquela carta, fazia o lance dele, ele pensava, fazia o lance dele, anotava no envelope, mandava pelo correio. Então, imagina, gente, como que isso demorava antigamente. Mas era muito comum, tinha muitas pessoas que jogavam partidas por correspondência e existem partidas lindas por correspondência. Por quê? Porque as pessoas tinham tempo de analisar, elas podiam ficar mexendo no tabuleiro, tentando prever as jogadas, então eram partidas muito bonitas. Mas com o advento do computador, criou-se uma nova modalidade de partida por correspondência, tá certo? Porque como agora existia a ajuda do computador, acabou aquela questão da pessoa jogar sem que ela pudesse utilizar esses recursos. Daqui a pouco eu vou falar sobre um evento recente que aconteceu com um youtuber famoso, né? Por conta disso, as partidas por correspondência, hoje em dia, os torneios por correspondência, eles permitem, olha só que interessante, permitem que você utilize computador. Então, assim, algumas pessoas reclamam porque, poxa, então na verdade eu não estou jogando, eu estou botando meu computador para jogar com o computador das outras pessoas. Até certo ponto é verdade, sim, isso não deixa de ser verdade. Só que o que acontece hoje em dia com as pessoas que gostam de jogar esse tipo de modalidade de xadrez por correspondência utilizando o computador? Você combina o poder de cálculo do computador com a intuição, né, e a forma de jogar do humano. Então é claro que as jogadas ficam muito mais fortes do que simplesmente o computador calculando. Essa combinação
máquina calculando e intuição humana faz com que as partidas sejam muito belas, muito bonitas também. Mas é uma modalidade que eu particularmente nunca me interessei de jogar. Aqui no Lichess eu gosto de jogar porque como funciona? Funciona da seguinte maneira: eu faço o meu lance e o lance fica registrado no site. Quando o meu adversário entra novamente no site, ele recebe um aviso de que o adversário jogou. Então, por exemplo, eu estou jogando aqui uma partida por correspondência com o Coronel Marcos Tadeu. Então, ó, já faz algum tempo que ele fez o lance dele. Eu posso vir e jogar o meu lance nesta partida. Fica gravado e quando ele entra, ele pode fazer o lance dele, tá certo? Então, assim, partida por correspondência é bom que você joga despreocupado com relação à queda de conexão, enfim. É uma modalidade que eu gosto muito de jogar dentro do Lichess. Outra modalidade é o clássico, que eu já expliquei para vocês. O que é o clássico? É aquele xadrez pensado, é aquele que você tem muito mais tempo para jogar. A partir de 30 minutos para cada jogador já é considerado clássico, tá certo? Então, é uma modalidade que particularmente eu não gosto de jogar online, porque vocês sabem que na internet existe de tudo, né, gente? Existem pessoas honestas, mas existem também pessoas desonestas, que utilizam o computador para ajudar nas partidas. E partidas clássicas dá muito tempo para a pessoa desonesta abrir um programa de computador e utilizar. Então, aconteceu aí essa semana, bem recente, é por isso que, olha só, vocês, meus alunos, eu quero muito, muito incentivar a vocês a jamais utilizar programas de computador quando você estiver jogando online, tá certo? Para que não aconteça com vocês o que aconteceram com um famoso youtuber aí, eu não vou citar nomes, mas enfim, um famoso youtuber que no decorrer de uma semana ele teve um avanço estrondoso no rating dele, né? Então, como que ele conseguiu esse avanço estrondoso no rating dele? Ele utilizava o computador para jogar contra as pessoas no site. Mas como é que isso foi descoberto, gente? É interessante, e eu vou contar isso para vocês, porque eu já trabalhei como voluntário num outro site de xadrez, o chess24.com. Eu trabalhei lá como voluntário na equipe anti-trapaça. E como funcionava essa equipe anti-trapaça? Nós recebíamos todas as denúncias. Então, toda vez que um jogador joga com outro e ele desconfia que aquele jogador utilizou o computador, porque dá para você sentir quando a pessoa joga com o computador. A pessoa não erra um lance, a pessoa não joga nenhum lance vacilante, são todos lances certeiros, lances de ataque, são lances assim muito fortes, todos os lances. Então você percebe quando é um humano, porque o humano às vezes ele joga um lance forte, um lance médio, um lance fraco. Já o computador não, ele só joga o melhor lance. Então, nós recebíamos as denúncias. Então, por exemplo, fulano de tal está com suspeita de utilização de computador. Então, nós pegávamos o nick daquela pessoa. Vocês sabem, agora aquele youtuber também diz que não sabia, mas agora ele sabe. Todas as partidas são registradas, então nós pegávamos as partidas e analisávamos uma por uma com o auxílio do computador. E nós olhávamos se a partida que ele estava jogando estava muito idêntica ao que o computador jogava. Então nós testávamos uma partida, 2, 3. Quando nós chegávamos a um número que estava mais do que comprovado de que aquela pessoa estava utilizando o computador, nós marcávamos aquela pessoa e passávamos para um GM. Olha que legal! Dentro do site tinha um GM, um grande mestre de xadrez, que trabalhava e ele provavelmente ele recebia para isso, tá? Então ele recebia essa filtragem que nós fazíamos e ele analisava com todo o conhecimento que ele tem de grande mestre, também provavelmente com a ajuda de computador, para saber se os lances da pessoa eram lances de computador, tá certo? E só depois disso, gente, só depois que a pessoa passa pela análise de uma pessoa que tem um nível de xadrez superior, nesse caso daquele site de um grande mestre, é que a pessoa era banida, que a pessoa era bloqueada no site propriamente dito. Então, para esse youtuber ter sido banido do jeito que ele foi banido, com certeza absoluta eu posso dizer, ele passou por esse processo de análise da equipe anti-trapaça do chess.com, que foi o site que aconteceu. Então é por isso, gente, eu te peço mais uma vez, jamais caia na tentação de utilizar o computador para jogar
nos sites de xadrez, não importa qual. Tá bom, gente? Então é isso. Então, a partida clássica, eu particularmente eu não gosto de jogar porque muitas pessoas utilizam o computador para jogar contra você. Partidas rápidas já são partidas que eu gosto de jogar, são partidas que têm um tempo menor do que o clássico. Existe uma possibilidade muito grande das pessoas utilizarem o computador, mas paciência, aí a gente denuncia. Mas esse é o ritmo que eu quero que os meus alunos aqui do Xadrez Sem Mistério utilizem. Por quê? Porque vocês estão aprendendo a jogar xadrez agora. Então, é fundamental que vocês tenham tempo para olhar a posição de vocês e tomar uma decisão mais acertada. Ah, Ed, mas eu só sei mover as peças, eu ainda não sei nada, eu não sei fundamento nenhum de tática, de estratégia. Não se preocupa, nós vamos passar por isso no decorrer das nossas aulas, tá certo? Mas é importante que vocês estejam jogando no ritmo rápido, porque com eles vocês vão absorver melhor o que está acontecendo no tabuleiro, e depois, quando vocês me derem o link dessas partidas para a gente analisar juntos, ok? Nós vamos poder estar tirando o maior proveito da partida de cada um de vocês, ok? O Blitz eu já expliquei para vocês, são partidas de 5+3 ou de 3+2. Eu gosto muito, esse é o ritmo que eu jogo quando eu estou na rua, assim, numa fila de um banco, alguma coisa assim. É o ritmo que eu gosto muito de jogar. Eu não gosto de jogar muito na rua por causa da estabilidade das conexões, da internet. Então eu jogo mais o Blitz quando eu estou em casa. Quando eu estou na rua, eu procuro jogar anônimo para não ter problema de queda, esse tipo de situação. Tá certo, gente? Então, qual é o próximo passo que nós vamos estar fazendo com vocês? Só recapitulando, desafio da semana passada, retirar a interrogação do rating rápido de todos vocês, ok? E o desafio que nós lançamos hoje é que vocês venham aqui, depois que vocês entrarem na conta de vocês criarem a conta de vocês no Lichess, é fundamental que vocês criem isso, que vocês venham aqui em aprender, vocês venham aqui em básico do xadrez, e eu quero que todos vocês coloquem esses exercícios aqui, ó, todos com 3 estrelinhas, tá vendo? Todos com 3 estrelinhas. Por que isso? Porque isso vai garantir que vocês estejam realmente fixando esse conhecimento, tá certo? E aí na próxima aula a gente vai estar entrando em alguns fundamentos, como captura, como defesa, como combate, e sucessivamente. Tá certo? Pessoal, eu vou abrir agora um pouquinho aqui o microfone de vocês. Ó, vou permitir que vocês tirem o microfone. Eu quero ouvir um pouco da experiência de vocês. Eu quero que vocês que durante a semana jogaram, que enfrentaram as primeiras dificuldades, como que vocês encararam. Vamos lá, gente. O microfone está aberto aí. Fernando já abriu o microfone. E aí, Fernando, como é que foi a tua experiência? Ah, é o Marcos. Fala, meu amigo. São as partidas de fácil lapada, não sabia ainda que a pessoa vacilou. As outras todas lavadas, só que ele principalmente tem que para precisar. Eu estou gostando muito da sua data. Tá certo, meu amigo. Então, e aí? Você tem uma noção de quantas partidas no total você jogou? 6 ou 7. Eu ganhei uma. Portanto, Fala, grande Renato, meu amigo, como é que foi? Fala pra mim como é que foi a tua semana aí. Interessante. Eu tirei um tempinho para tentar jogar lá, apanhei um pouco para ver como é que entrava no jogo rápido e tudo mais. E aí perdi umas partidas meio que por causa do relógio, assim, né? Pelo meu tempo eu perdi, assim. Aí fui pegando mais ou menos assim. E aí que a gente vê que a gente não tem estratégia nenhuma, né? Então o negócio é mexer as peças, aí tentar expandir, né? Como é que você vai
3 jogadas para frente e tentar ver o que o adversário pode fazer. Foi muito legal, foi bacana. Eu perdi bastante, mas não fiquei frustrado, não. Mas depois eu fiz aí, eu sei que não conta ponto, mas eu joguei nos amistosos, fiz uns jogos de amistosos contra o computador, porque o computador foi bem bonzinho comigo. No início, o computador foi bem bonzinho. Qual o nível que você foi? Foi nível 1, nível 2? Qual foi o nível do computador? Nível 1, né? O mais baixo, assim, né? Eu vi que ele fazia uma jogada que nada a ver. Falei, bom, é pra ganhar mesmo, né? Então pra ficar feliz. Olha, então, jogar contra o computador não é ruim. Na verdade, se você for aumentando o nível do computador, você vai ficar cada vez mais forte mesmo, porque o computador é aquilo, realmente, se você jogar ele no nível normal, para nós humanos a gente não consegue mais vencer. Inclusive, faz umas 2 semanas que fez... Rapaz, quantos anos? Não sei se foram 20, se foram 15 anos que o Kasparov perdeu para um computador. Não sei se vocês viram essa notícia, tá? Por que nessa época isso chamou tanto a atenção? Até então, até aquela época, mesmo o computador com a capacidade que ele tem de cálculo, ele não conseguia superar a intuição humana, a estratégia, todo aquele conhecimento que nós já temos acumulado de xadrez, o computador não conseguia superar. Até que chegou nessa data fatídica, nesse match, em que o Deep Blue, que foi um computador desenvolvido na época pela IBM, ele, de posse do banco de dados com todas as partidas jogadas até então, existe, gente, um banco de dados, todas as partidas que foram anotadas, né, gente, claro. Todas as partidas anotadas, ele tinha um banco de dados com essas partidas, ele tinha um banco de dados com todas as aberturas, ele tinha um banco de dados com todos os finais, tá? E um poder de cálculo muito maior do que os seus antecessores. Então, chegou realmente naquele ponto em que o humano não era mais capaz de vencer o computador. Hoje, gente, para vocês verem a capacidade de processamento. Hoje, se nós jogarmos contra o celular no nível normal, no nível mais forte, nós já não conseguimos vencer. Para vocês verem que antigamente, há 15 ou 20 anos atrás, precisou de uma máquina gigantesca que era o Deep Blue. Hoje, contra o celular, a gente já não consegue vencer. Então, o computador, hoje, ele é muito utilizado para treino, para treinar. Não jogar contra, mas para você buscar novas aberturas. Porque gente, o xadrez é tão dinâmico, ele é tão infinito. Lembra que eu falei para vocês que, na minha opinião, o xadrez é um presente de Deus para a humanidade, por causa daquelas características que ele tem de infinito? Gente, a todo momento estão descobrindo um lance novo numa abertura, numa determinada abertura. O tempo todo. E hoje, com os computadores, muito mais do que antigamente. Antigamente era um trabalho braçal mesmo, braçal e mental, né? Porque eles botavam o tabuleiro, começavam uma determinada abertura e ficavam testando novos lances. Hoje o computador fazia esse trabalho. Então o computador hoje é utilizado mais para treinamento. Tá bom, Renato? Muito bom. Gente, vocês não imaginam o quanto que eu tô ansioso para ensinar para vocês o básico de estratégia, o básico de xadrez posicional. Mas para que a gente consiga fazer isso, eu preciso muito que vocês tenham já vencido a parte de movimento de peças, de vocês entenderem as coordenadas. Uma forma muito interessante de treinar coordenadas, eu vou mostrar aqui para vocês novamente a minha tela. Então, olha só, uma forma muito interessante de vocês treinarem as coordenadas, olha. Aqui, ó, aprender coordenadas. Aprender coordenadas. Então, olha só que interessante. Você clica aqui em começar treino e ele vai dando as coordenadas e você tem que acertar o mais rápido possível, sem errar. Então, olha só. D6. A5. E as coordenadas não estão ali, né, gente? Você tem que lembrar onde é que fica, ó. G7, B3, A2, F4, D6, E4, errei, E4, A6, F3, G6, C2, G6, D8, F3, A5, opa, acabou, eu acertei D6. Então assim, quanto mais rápido você fizer, para vocês que estão começando, não precisa fazer assim tão rápido, né, gente? Mas é uma forma muito boa de estar treinando as coordenadas. A senha, pessoal, vai ser xadrez sem mistério, só as iniciais, tudo no minúsculo. Deixa eu aplicar aqui. Aplicar.
Ok. Então, pessoal, olha só, vou botar no chat aí o link do nosso time dentro do Lichess. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Então, deixa eu ir aqui no chat. Tá aí o nosso link. Deixa eu botar aqui todo mundo. Certo? Então, gente, quando vocês clicarem nesse link, vou até pegar aqui o link e já digitar aqui no início. Vocês vão cair no nosso time, tá? É o time Xadrez Sem Mistério. A senha para entrar no time vou botar a senha aqui para vocês, ó. Senha XSM, Xadrez Sem Mistério. Essa é a nossa senha para entrar no time. Entrando no nosso time, nós vamos poder fazer simultâneas. O que é uma simultânea, gente? Simultânea é quando um determinado jogador, geralmente um pouco mais forte, joga com outros. Quem falou aí? Eu, Fernando, já sei, Fernando Marcos. Beleza, Fernando. Isso aí. Pessoal, continua entrando aí. Vamos entrar no time, que um dia a gente vai estar marcando para estar jogando dentro da plataforma. A Tatiana entrou, o Fernando entrou, o Renato também entrou, que eu já sei qual é o nick dele. Muito bom, pessoal. Então, e não é à toa que eu sou assim, às vezes as pessoas me perguntam, deixa eu mostrar aqui uma outra situação para vocês dentro da tela. Aqui, ó, às vezes as pessoas me perguntam o seguinte: Ed, por que no teu apelido, dentro do Lichess, ó, aqui, ó, tem essa asinha aqui do lado, vocês estão vendo? Se você clicar na asinha dentro do meu nome, vocês vão ver. O site ele é 100% gratuito, gente. 100% gratuito. Só que manter um site, eu que trabalho fazendo sites, eu sei muito bem como é que é. Você o Lichess, gente, não é apenas um site, ele é uma plataforma de xadrez online. É muito mais complexo do que um simples site. Não tem nem comparação. Então, assim, você ter programadores para manter essa plataforma no ar, você ter um hospedeiro que aguente a quantidade de pessoas que estão lá. Por exemplo, nesse exato momento que nós estamos falando, ó, tem 85 mil pessoas conectadas agora no Lichess. Então, assim, você criar uma plataforma que esteja hospedada num servidor de qualidade, e para aguentar essa quantidade de conexões tem que ser um servidor de qualidade. E um servidor de qualidade, pessoal, é caro, não é barato. Então é por isso que eu faço questão de ser um dos patrocinadores do Lichess. Então, quando você quiser ser grato ao Lichess por tudo que eles fazem por nós, jogadores de xadrez, você pode entrar aqui na página de doação dele, que ele chama de Patron, e você escolhe quanto que você vai doar, se é uma vez, se é mensalmente, se é uma única vez, você escolhe. Se é vitalício, então você pode pagar com cartão de crédito ou com PayPal. E que está a lista de pessoas que ajudam o site. Então, assim, gente, eles merecem. Merecem porque realmente eles fazem um trabalho maravilhoso. Tá certo, pessoal? Então, assim, eu queria encerrar essa aula de hoje, já que nós revisamos os movimentos básicos. Ensinei mais uma vez a vocês se registrarem no Lichess. Ensinei para vocês a importância de vocês fazerem os desafios que nós estamos fazendo. Eu queria encerrar essa aula de hoje mostrando uma partida que eu joguei no nosso clube de xadrez nesta quinta-feira, que foi muito interessante. Aí, para que vocês possam ver. Então, deixa eu contar um pouquinho a história assim dessa partida. Então, eu vou estar analisando essa partida de uma forma bem, digamos assim, não vou dizer superficial, né? Eu só não vou aprofundar muito, porque muitos dos nossos alunos aqui, eles acabaram de aprender a jogar xadrez, mas eu quero só mostrar para vocês como que é uma batalha dentro do tabuleiro. É muito comum as pessoas falarem, gente, eu não entendo a graça do xadrez. Duas pessoas ali paradas, olhando para um monte de peça e nada acontece. Não é verdade? Só que elas não conseguem enxergar a batalha que está acontecendo por trás do tabuleiro. E por que essa partida é interessante? Primeiro que é uma partida jogada recente, foi quinta-feira agora que eu joguei essa partida. É uma pessoa que tem 300 pontos de rating além de mim, acima de mim, ou seja, é uma pessoa bem mais forte do que eu.
uma pessoa que tem um talento incrível, é uma pessoa que nós sabemos que ela não estuda xadrez, mas que ela tem um talento assim nato muito grande. Então é uma pessoa que ela é bem respeitada no nosso meio, e foi uma partida que nós jogamos que foi muito interessante. Então vamos lá. Eu joguei cavalo F3. Para você que está começando agora, deixa eu tentar explicar uma coisa. Dentro do xadrez, você tem que sempre fazer 3 coisas. Então, isso é uma coisa que nós vamos analisar lá na frente, mas eu quero que você guarde essa informação agora para você. Igual eu guardei a informação da coluna aberta lá daquele livro Xadrez Básico, que no início eu não entendia porquê, mas que eu praticava mesmo assim. Então, eu quero que você também faça a mesma coisa. Dentro do xadrez, você tem que fazer 3 coisas básicas em qualquer partida. Toda partida que você faz, você precisa fazer isso. Se você não faz isso, você corre um sério risco de ficar mal na posição. Número 1. Dominar o centro. Caramba, que coisa esquisita dominar o centro. Depois, mais tarde, eu vou explicar para vocês o que é dominar o centro. Número 2. Desenvolver as peças. E número 3. Defender o seu rei. Se você não faz essas 3 coisas numa partida sua, você está correndo um sério risco de ficar mal na posição. Então, o cavalo F3 é uma abertura chamada abertura hatch, que é muito comum hoje em dia, e que ela já, logo de cara, ela já faz 2 dessas 3 coisas, tá? Como assim, Ed? Aqui, ó, o cavalo ele tá brigando pelo centro, ó, ele tá atacando essas 2 casas, tá bom? Já foi desenvolvido, e também está contribuindo para a proteção do rei. Como assim? Contribuindo para a proteção do rei? Já está liberando a casa para que o rei possa vir a desenvolver o roque, tá certo? Então vamos lá, cavalo F3, o nosso adversário jogou cavalo F6. E aí eu joguei D4. A abertura hatch, nós não vamos falar de abertura agora, a abertura é algo que a gente vai ver só lá na frente, tá bom? Nós normalmente gostamos de ensinar xadrez primeiro pelo final, depois pelo meio jogo e depois pela abertura. Eu não lembro se eu falei sobre isso na primeira aula, pessoal, mas o xadrez ele tem 3 fases. Toda partida de xadrez tem 3 fases. Abertura, meio jogo e final. Por que nós gostamos de ensinar primeiro pelo final? Menor quantidade de peças, então você tem muito menos situações que podem acontecer, então é mais fácil você fazer um estudo dirigido. O meio jogo, a mesma coisa. E a abertura, gente, é infinito. Então, se a gente começasse a estudar xadrez pela abertura, muitas pessoas iam desanimar. Por causa da quantidade de variantes que, assim, se apresentam. Tá? Então, a abertura hatch, que é essa que você começa com cavalo F3, uma das características dela é que ela pode se transpor para várias outras aberturas. Então, eu estou transpondo para uma outra abertura que é do peão da dama, mas isso a gente vai ver com mais calma. Eu só estou comentando para vocês irem se habituando com esses termos dentro do xadrez. Então ele jogou G6, eu joguei C4. Então eu não vou estar comentando maiores detalhes das variantes, eu vou só comentar os pontos importantes mesmo da partida. Então olha só, gente, com esse lance E4, eu vou expulsar aquele cavalo central. Se vocês perceberem, um cavalo, quando ele está centralizado, lembra que eu falei isso na primeira aula, pessoal? O cavalo, quando ele está centralizado, ele ocupa muitas casas. Então, com esse lance, eu estou expulsando aquele cavalo centralizado e ele decidiu trocar esse cavalo. Então, ele capturou meu cavalo, eu capturei com esse peão. Então, se vocês perceberem, eu estou com um ponto central aqui bastante dominado pelas peças brancas, pelas minhas peças brancas. Em compensação, ele já pode rocar, ele já pode proteger o rei dele, enquanto que eu ainda vou ter que mover com o meu bispo, tá certo? Então, olha, ele rocou, ele já fez uma das 3 etapas que a gente precisa, faltou as outras 2 para ele. Ele já protegeu o rei. Lembra que eu comentei para vocês na primeira aula que o objetivo do roque é proteger o rei? Então ele já protegeu o rei, tá faltando ele brigar pelo centro, e tá faltando ele desenvolver as peças. Ele só desenvolveu uma peça só, que foi o bispo em G7, esse bispo de casas pretas. Enquanto que eu já estou com domínio pleno do centro e já desenvolvi uma das peças. Vamos prosseguir. Desenvolvi a outra, o meu bispo, e ele contra-atacou no centro através desse avanço C5, com a intenção
de trocar um peão lateral por um peão central. Isso aí é uma estratégia que a gente vai estar falando também mais para frente. Eu roquei, não me importei com isso, porque eu tenho a defesa do peão ali em C3, ele jogou cavalo C6, eu joguei bispo E3. Continuo desenvolvendo minhas peças, continuo sempre na missão de desenvolver as minhas peças, sempre. Ele finalmente capturou e eu capturei. Eu continuo dominando o centro, gente. Continuo dominando o centro. E agora vai começar a briga. Qual é a briga? Olha só, gente, como que o xadrez é fantástico. Qual é a batalha neste ponto? A batalha é capturar esse meu peão de D4. Esse é o objetivo dele. Ele quer capturar esse peão de D4. Mas por que ele quer capturar esse peão de D4? Primeiro, que é um peão que está dominando o centro. Segundo, que se eu avançar esses dois peões, 2 contra 1, que é o peão de E7, eu acabo criando um peão passado. O que é um peão passado? Ó, mais um termo que você vai aprender hoje, né? Mais uma situação que acontece no xadrez que é importantíssima. Peão passado é um peão que não tem nenhum peão na lateral que possa bloquear. Esse aqui se chama peão passado. E se ele tiver um apoio de outras peças ou de um peão, ele é um peão passado apoiado, que é muito forte, é uma estratégia muito forte no xadrez e eu vou mostrar isso para vocês nessa partida, tá bom? Então a briga é justamente essa. Mas como assim ele está brigando pelo meu peão se ele só ameaçou o meu cavalo? Conta comigo, gente. Quantas peças negras estão atacando o peão de D4 e quantas peças brancas estão defendendo? Vamos contar. Ó, 1, esse cavalo está atacando esse peão, é o 1. Dama atacando esse peão, é o 2. Bispo atacando esse peão, 3. Tá certo? Eu tenho dama defendendo 1, bispo defendendo 2, cavalo defendendo 3. Se esse bispo captura o meu cavalo, ele vai eliminar uma das defesas desse peão, fazendo com que esse peão ele seja eliminado, ou pelo menos ele tente eliminar esse peão. Então, vocês conseguem perceber que começa essa batalha? Tudo que você tenta imaginar agora para resolver esses problemas. Então, qual foi a minha solução? Se eu tenho 3 peças atacando o meu peão, eu resolvi eliminar a influência de uma dessas peças. Então, eu joguei E5. Jogando E5, eu tirei a influência do bispo, que está em G7, que estava atacando o D4. Então, ele veio com a dama, centralizou a dama, provavelmente pensando em trazer uma torre aqui para trás para colocar mais uma peça atacando o meu peão branco, mas eu acho que aí nesse momento ele expôs um pouco a dama. Eu toquei, né? Eu provoquei o bispo avançando o peão, ele voltou, atacando o bispo, ele voltou com o bispo para F5, tá certo? Porque ele não quer trocar o bispo pelo cavalo. Por que ele não quer trocar o bispo pelo cavalo? Lembrando, olha como essa posição está muito aberta, gente. Ela está muito aberta, é uma posição aberta. Então, numa posição aberta, os bispos são mais fortes. Por isso que ele não quis trocar esse bispo pelo cavalo. Então, ele recuou com o bispo até a casa F5. E aí, eu ofereci a troca de damas. Por que eu ofereci a troca de damas? Tá? Na verdade, eu ofereci a troca de damas ao mesmo tempo que ataquei esse peão de bola 7 aqui. Mas nessa posição ele não era obrigado a capturar. Ele poderia voltar a dama para D de dado 7 e defender aquele peão. Mas ele ia ficar numa posição muito passiva. Então provavelmente por isso que ele resolveu aceitar a troca de damas. Então, olha só, gente. Vamos começar a analisar um pouquinho a posição. Lembra que eu falei para vocês que xadrez é 100% relativo à posição? Vamos analisar. As pretas cumpriram os 3 elementos básicos de cada uma das partidas. Ela só conseguiu realizar 2. Ela protegeu o rei, ela já desenvolveu as peças, mas ela não tem o domínio do centro. E as brancas? As brancas desenvolveram as peças, protegeram o rei e têm domínio total do centro. Então, estrategicamente, as brancas nesse momento têm vantagem. Tá? Vamos analisar outras situações. Esse bispo G7, ele está praticamente um bispo, uma peça inútil, porque ele não tem para onde sair. Ele não pode vir para F6, porque senão ele é capturado pelo peão de E5.
e ele não pode ir para H6 porque ele é capturado pelo bispo de E3. Então ele está uma peça inútil. Por outro lado, não tem problema nesse momento, porque nesse formato de roque, onde o bispo fica na frente do rei, isso tem um nome, gente. No xadrez tudo tem nome. Isso aqui se chama fianqueto. Quando você fianqueta o bispo. Então, o bispo em fianqueto, você não quer trocar ele. 99% das aberturas que você usa o bispo em fianqueto, você quer deixar ele ali quietinho, cuidando do rei, protegendo o rei. Porque esse bispo está tomando conta dessas casas negras aqui. Isso também é uma outra coisa que a gente vai falar mais pra frente. Tá bom? Por outro lado, eu também tenho uma peça que está jogando pouco. Esse meu bispo de E3, que é o bispo de casas pretas, ele também está limitado nessa ação. Só que ele tá numa função muito importante, que é proteger o peão de D4, que é um peão central muito importante nessa posição. Então, vamos ver como é que a partida seguiu. Ele trouxe a torre para somar forças para atacar esse peão de D4. E eu ameacei o cavalo que está protegido pelo peão de bola 7. E aqui, gente, vocês vão ver, eu perdi uma chance muito interessante quando ele fez esse avanço aqui de A6. Quando nós estivermos um pouco mais para frente no nível de xadrez de vocês, eu vou dar uma pausa e vou pedir para vocês tentarem adivinhar qual é o melhor lance nessa posição. Então, como vocês estão começando agora, eu não vou fazer esse exercício agora, nesse momento. Mas eu perdi uma oportunidade incrível. Nessa partida eu perdi 2 oportunidades que eu vi no lance seguinte. Quando eu passo o lance, eu vejo que tinha um lance melhor. É por isso que o nosso mestre ele ensina, gente, que toda vez que você acha um lance e você vai fazer, você tem que sentar na sua mão e pensar de novo. Tem um lance melhor do que esse que eu achei? Como é uma partida pensada, isso foi uma partida clássica, uma partida pensada, então tinha tempo para pensar. Enfim, o lance que eu perdi, gente, é bispo captura o A6, gente. Foi um lance assim incrível que eu deixei escapar. Esse lance aí, ó. Bispo captura 6. Por que bispo captura 6? Olha só, vamos lá, vamos fazer as variantes aqui, ó. Bispo captura 6, entregando o bispo pelo peão. Ele tem 2 alternativas. Ou ele captura de peão, ou ele captura de torre, correto? Se ele captura de torre, torre captura torre, peão captura torre, e a minha torre recupera a peça sacrificada anteriormente. Então eu fico com a vantagem de peões. Ou se ele captura de peão, imediatamente ele perde esse cavalo aqui. E aí eu recupero a peça, fico com a vantagem de um peão. E já ameaçando duplamente esse peão de A6. Então eu perdi essa oportunidade, gente. Eu só vi esse lance depois que eu joguei o meu bispo C4. Por que eu joguei bispo C4? Eu estava com muita vontade de aproveitar essa diagonal aqui, ó, em direção ao rei, porque eu já estava prestes a jogar cavalo G5, ameaçando esse ponto fraco de F7. Mas, enfim, xadrez, gente, ele é fantástico por isso. Você tem o seu plano, né? Você tem aquilo que você está planejando fazer, só que o seu adversário também tem os dele. Então você tem que jogar sempre imaginando a melhor jogada do seu adversário. E se você for parar para analisar, eu agora de sangue frio, fora da partida, esse meu lance C4 realmente não é nem de longe o melhor lance, porque simplesmente basta ele avançar esse peão aqui de E6 e esse meu ataque aqui seria furado, tá certo? Mas enfim, vamos prosseguir. Ele juntou aqui as torres, ele tirou a torre de lá, já não tem mais aquele golpe tático do bispo capturando aqui, porque agora a torre está defendendo o cavalo, tá bom? Então eu resolvi avançar a minha massa de peões. Fazer esse movimento aqui que eu fiz, gente, aqui ó, de avançar os peões do roque, geralmente é meio arriscado, é meio perigoso.
Lembra que eu falei para vocês que um dos pontos importantes do xadrez é você proteger o seu rei. Mas eu estava um pouco animado por causa da restrição que as peças dele estavam e eu resolvi abusar um pouco, tá bom? Então ele jogou bispo E4 atacando o meu cavalo, só que imediatamente eu tirei o cavalo do ataque e olha só que interessante. Eu ataquei aquele ponto de F7 e ao mesmo tempo ataquei o bispo em E4. Só que ele tinha uma defesa bem simples para isso. Simplesmente voltou com o bispo e defendeu o ponto F7, propondo essa troca, tá? Mas eu não quis trocar. Por que eu não quis trocar? Porque eu não queria trazer a torre dele para o jogo e ele duplicar as torres aqui, fazer uma coluna, o que a gente chama de duplicar as torres numa coluna que ela está propensa a ser aberta, tá bom? Então eu resolvi consolidar ainda mais esse meu peão avançado aqui, trazendo mais uma defesa para ele, aproveitando o fato dele estar com o bispo dele muito restrito. Então ele tocou no meu cavalo, tentando expulsar esse cavalo, só que aí eu vou ensinar mais uma terminologia interessante no xadrez para vocês, que é o lance intermediário. O que seria o lance intermediário? Gente, qual é o lance normal que você faz quando você tem uma peça sua valiosa, como o cavalo, atacada por uma peça inferior, que é o peão? Se eu não fizer nada, gente, esse peão vai capturar esse meu cavalo, correto? Só que no xadrez, gente, existe uma coisa muito legal que é o lance intermediário, que foi o lance que eu fiz agora, ó. Bispo capturou bispo. Então, eu já capturei uma peça. Se por acaso ele captura o meu cavalo com esse peão, simplesmente eu volto com o meu bispo, ou seja, eu danifiquei a estrutura de peões dele. Isso a gente vai ver lá na frente, estrutura de peões, que é algo muito importante no xadrez. Eu ia danificar a estrutura de peões dele e eu ia ficar com o meu bispo no lugar, em troca do bispo dele. Então eu ia ficar com uma posição ainda muito mais forte. Mas não foi o que aconteceu. Ele capturou com a torre e aí eu voltei com o meu cavalo que estava atacado, tá certo? Prosseguindo a posição, ele dobrou aquilo que eu falei para vocês, ó. Ele dobrou essa torre na esperança de em algum momento essa coluna toda aqui abrir e ele poder avançar. E também de ser mais uma peça somando no ataque desse peão. Ele estava realmente na pura intenção de recuperar essa posição central aqui. E aí, gente, aconteceu o lance que com certeza para ele foi surpresa. Então, olha só, gente, existe um movimento no xadrez que nós chamamos de sacrifício de qualidade. O que seria a qualidade no xadrez? Qualidade não tem nada a ver com a qualidade que a gente costuma falar, né, de uma coisa que é boa, de uma coisa que é má. A qualidade no xadrez é quando você troca uma torre, que é uma peça mais valiosa, por uma peça menos valiosa, que é o cavalo ou o bispo. Então, toda vez que você sacrifica a sua torre, numa dessas duas peças, você está sacrificando a qualidade. Toda vez que você consegue, com o seu cavalo ou com o seu bispo, capturar a torre do seu adversário, você está ganhando a qualidade. Então, nesse lance, eu sacrifiquei a qualidade. Eu joguei torre captura cavalo de C6. Por que isso? Por que a gente faz um lance que, teoricamente, se você for ver o valor das peças, seria um lance ruim? Lembrando, gente, torre vale 4, cavalo vale 3. Por que eu sacrifiquei a minha torre, que vale 4, num cavalo que vale 3? Porque imediatamente depois eu ia ganhar um peão. E lembra que um peão vale 1? Então, na matemática, valeria a pena. Mas só que, gente, xadrez, infelizmente, não é matemática. Xadrez é extremamente relativo. Não é porque eu recuperei o peão em seguida, ó, peão captura peão, torre, e torre captura peão, que eu fiz o 4 contra 4, que isso vai ser vantajoso pro resto da vida, não.
Lembrando que quando eu sacrifiquei a qualidade, agora ele tem 2 torres, enquanto que eu só tenho uma. Qual é a minha compensação para isso? A minha compensação, gente, é esse peãozinho aqui, ó. Essa é a minha compensação. Por que eu sacrifiquei a qualidade? Eu sacrifiquei a qualidade porque a minha esperança, e é só isso, é esperança e intuição, é que esse peão fosse promovido a dama. Caramba, Ed, mas será que é possível? Você tinha certeza disso? Não, absolutamente eu não tinha certeza disso. Eu nem sou um jogador que calcula muitos lances para frente. Mas quando você joga xadrez repetidas vezes, você vê determinadas posições e você vê partidas de grandes mestres e tal, você acaba se acostumando a ver situações em que quando você absorve aquele conhecimento, intuitivamente aquele conhecimento volta quando você está jogando xadrez. Então, o meu objetivo principal quando eu sacrifiquei a qualidade naquele lance torre captura cavalo de C6 foi trazer esse peão a virar dama, ser promovido a dama lá na frente, lá no futuro. Mas isso é uma certeza? Não. É uma tentativa, é uma possibilidade. Foi na intuição que eu fiz isso. Então vamos lá. Será que isso vai dar certo? Vamos juntos aqui analisando. Ele já atacou de cara esse peão, para vocês verem que um jogador muito mais forte do que eu, quando viu esse sacrifício de qualidade, ele já entendeu qual era a minha intenção. A minha intenção era chegar com esse peão a fazer dama. Então ele já atacou imediatamente. Eu defendi com o meu cavalo, tá certo? O cavalo defendeu esse peão. Ele defendeu de uma forma muito segura, porque além desse cavalo defender o peão, ele está protegido por essa barreira aqui, ó. Ele está protegido por essa barreira. A torre não consegue capturar esse cavalo porque o peão está protegido pelo bispo, tá certo? Então esse meu cavalo está extremamente seguro, tomando conta daquele peãozinho lá, que é a minha esperança de vitória nessa partida, tá bom? Então, ele defendeu o peão dele, ele não quer perder também esse peão, senão esse peão aqui ele fica mais forte ainda. Se ele perde esse peão ele é uma oposição a esse. Eliminar o peão de C6 faz com que esse peão fique mais forte ainda. Então ele defendeu esse peão e jogo que segue. E aí, gente, é uma outra coisa que eu vou ensinar para vocês. Nós estamos no meio do jogo, no meio da partida. As damas já não estão mais no tabuleiro. Quando as damas não estão mais no tabuleiro, é mais seguro você ativar o seu rei. O que é ativar o rei? É você trazer o seu rei o mais rápido possível para o centro do tabuleiro. O mais rápido possível, tá? Claro que isso tem que ser feito com muito cuidado, porque ainda tem muitas peças no tabuleiro. Mas, de novo, gente, instintivamente, eu percebi que eu colocar o meu rei o mais rápido possível no centro do tabuleiro para apoiar o meu peão de B3 seria uma estratégia condizente com o meu sacrifício de qualidade. Jogo que segue, ele jogou E6 para liberar o bispo dele. Liberar como é? Se o bispo tá lá, ó, liberando o bispo dele, ó. Ele vai liberar o bispo que estava sem jogar, enquanto que o meu ainda está aqui confinado, ó. O meu bispo está totalmente confinado pelas próprias peças, mas para mim nesse momento não tem problema, porque logo em seguida vocês vão ver o desenrolar da partida. Lá vou eu com o meu plano de trazer o rei para o centro do tabuleiro. Gente, toda vez que você jogar uma partida, eu não vou cobrar isso de vocês agora, mas toda vez que você jogar uma partida, você tem que ter um plano. Se você não tem um plano, qualquer lance serve, né? É igual aquela historinha da Alice no País das Maravilhas, né? Que ela quer ir para um determinado lugar, o gato pergunta para ela, mas para onde você quer ir? Ela, não sei. Se você não sabe, então qualquer caminho serve. No xadrez é a mesma coisa. Se você não tem um plano definido, você fica movendo peças, você jogando peças de forma aleatória. O meu plano aqui é centralizar o rei para apoiar o peão de B3. Qual é o plano dele? O plano dele é eliminar esse peão. Com certeza eliminar esse peão. Ele vai tentar fazer isso. Vamos lá. Bispo F8. Lá vou eu com o meu plano de centralizar o rei. Pronto, C5. Finalmente ele quis dar fim a esse peão que ele estava atacado.
Capturei com o meu peão, ele capturou com o bispo, pronto. Nós trocamos os nossos bispos que estavam inúteis, totalmente inúteis os nossos bispos. Nessa posição, gente, eu vou confessar uma coisa para vocês. Nessa posição, eu comecei a achar que o meu plano talvez não fosse dar tanto certo. Por quê? Porque as torres deles estão muito ativas, muito ativas. Mas eu consegui pensar num plano muito interessante. Era certo, gente, era certo na minha cabeça que ele faria esse lance aqui, dando cheque no meu rei, tá? Para talvez até sacrificar a qualidade novamente aqui, devolvendo, né, a qualidade. Eu sacrifiquei a qualidade, ele poderia devolver a qualidade para ganhar esse meu peão que estava aqui em defesa. Já que na minha cabeça ele ia fazer isso, eu pensei, vou trazer a minha torre para D6, para que se ele desse cheque, eu ia trocar uma das torres e deixar ele apenas com uma das torres. Contra o meu cavalo, que estava muito forte. Só que antes, gente, olha só como você tem que estar sempre fazendo lances que tem mais de uma função no xadrez. Lembra que eu falei para vocês que quando você se aproxima do final, é importante que você centralize o seu rei? Só que é importante que você também impeça que o seu adversário faça a mesma coisa. Então, o primeiro lance que eu fiz nessa posição foi torre A8 cheque, forçando ele a se esconder com o rei. Ou seja, eu tirei ele do caminho normal. Qual seria o caminho normal para ele se centralizar? Ó, o caminho normal para ele seria esse. Para ele centralizar o rei também e combater o peão. Só que com esse meu cheque, ele se escondeu ainda mais. E aí sim eu fiz o lance torre D8 para segurar, né, ou receber o cheque que ele certamente daria aqui em D5. E foi o que aconteceu. Torre D5 dando cheque, torre capturou torre, torre D5 dando cheque novamente. E aí, gente, vocês que estão começando agora, é um erro muito comum. Muitas pessoas que começaram agora faria talvez o lance rei C4 desguarnecendo o cavalo e aí o cavalo cairia. Então você tem que tomar cuidado sempre de proteger as suas peças. Eu saí do cheque e continuei defendendo o meu cavalo, tá bom? Ao mesmo tempo, eu estou apoiando o avanço do meu peãozinho, que é a minha esperança de vitória. Lembrando, gente, eu estou com uma qualidade a menos. Eu estou com uma torre contra um cavalo. E a torre é muito mais forte do que o cavalo. Principalmente numa posição aberta como essa, tá bom? Então, ele resolveu contra-atacar minha massa de peões, que estava realmente bem forte ali. Eu capturei, ele capturou. E aí, gente, essa estrutura de peões aqui é muito interessante. Eu vou falar só isso para vocês sobre estrutura de peões. Essa estrutura de peões impede que o rei preto avance para dentro do meu território por esse caminho aqui, ó. Ele não pode jogar aqui, porque aqui ele fica em xeque. Lembra que o rei não pode se colocar em xeque? Ele também não pode vir por esse caminho, que também fica em xeque. Então, para que ele avance aqui no meu território, ele tem que dar a volta. Ele é obrigado a dar a volta no tabuleiro. E isso faz com que ele perca muito tempo. E isso vai ser fundamental nessa partida, tá bom? Então, já que o meu rei está apoiando o peão, eu vou desenvolver o meu cavalo. E aí eu ganhei um tempo, né, atacando esse peão e defendendo esse peão que agora estava atacado pela torre, tá bom? Obrigou ele a defender o peão de G5 e, ao mesmo tempo, gente, ele ficou mais longe ainda do ponto central. Mais longe ainda do ponto central do tabuleiro. Tá certo? Vamos seguindo. Lá vai o meu rei centralizado apoiando o peão. Ele contra-atacou, ele quer de qualquer forma liberar o rei dele. E eu não vou deixar isso acontecer. Eu vou continuar com o meu avanço de peão. Ele resolveu avançar F4. Agora ele, gente, o meu adversário tem um peão passado. O que é um peão passado? Ele não tem
peões na lateral para brigar contra ele. Esse peão ele pode vir a fazer dama. E ele está até mais avançado do que o meu. Só que o meu cavalo está segurando, está bloqueando esse avanço. Tá certo? Então, e eu avanço o meu peão. Continuo avançando o meu soldadinho na esperança de virar dama. Então, torre D1, tentando atacar por trás. Lá vou eu avançando meu peão. E ele atacou o peão de bola 6. Avancei o rei, defendendo esse peão. E ele atacou o meu cavalo, que é quem está segurando peão. Certo? E aqui eu fiz um lance bastante interessante. Ataquei o peão de E6, ataquei a torre e, ao mesmo tempo, defendi o avanço do peão de F4. Olha só que interessante, gente. Um lance faz 3 funções nessa posição. Toda vez que você tiver dúvida qual é o melhor lance a ser feito, tenta sempre buscar aquele lance que tem mais de uma função. E ele não pensou 2 vezes. Deu cheque aqui no meu rei. Eu vim para frente do meu peão para continuar apoiando o avanço. E ele avançou o peão dele. Agora, gente, a decisão aqui é complicada. Se eu avanço o meu peão aqui, já prestes a fazer dama, ele não pode me dar cheque tentando capturar o meu peão, porque o cavalo está defendendo essa casa. Então, provavelmente, se eu avanço o peão, ele ia jogar a torre para C1 para dar esse cheque à distância, ganhando o meu peão. Então, essa era a minha decisão. Eu não poderia avançar o peão agora. Eu não poderia avançar o peão de B para B7 tentando fazer dama, porque ele jogaria torre C1 e depois cheque, ganhando aquele peão lá em cima. Eu não poderia fazer isso. Ao mesmo tempo, ele tá com esse peão que, se ele chega aqui em F2, eu não consigo mais parar. E ele ia fazer dama. Então, eu fui obrigado nessa posição a sacrificar o meu cavalo, gente. Sacrifiquei o meu cavalo pelo peão que ia coroar, que ia fazer dama. Tá certo? Ele aceitou, não tem por que não aceitar. E aí eu já tô ali quase fazendo dama. Quando ele capturou esse peão, gente, eu perdi a oportunidade de vencer a partida praticamente imediatamente. Se nós estivéssemos aqui avançado, num nível mais avançado, eu ia fazer aquele teste de pedir para vocês acharem o melhor lance. Mas, de novo, gente, eu vi o melhor lance depois que eu fiz o lance errado. E engraçado que é um lance que eu já tinha jogado com a mesma pessoa e que tinha uma posição muito parecida com essa, tá? Então, deixa eu explicar para vocês. A única forma de deter esse peão, fazer dama em bola 8, seria ou a torre vir para H8, segurando essa promoção, ou dando cheque e tentando capturar esse peão. Concorda? Então, qual é o melhor lance para mim? Apoiar o peão, ou, que foi o lance que eu fiz, que era errado, ou um outro lance que é muito melhor. É o outro lance que eu vou falar para vocês agora. O melhor lance, gente, seria rei C4. Caramba, Ed, como que se afastar do peão é o melhor lance? Porque, olha só, gente, eu vou fazer o lance aqui para vocês verem. Rei C4, ele é bom porque ele rouba da torre a melhor casa para ele atacar o peão, que é a casa de trás, ó. Tirando essa casa, ele não, a única forma dele defender vai ser por cima, e por cima ele perde. Eu vou mostrar para vocês como que ele perde, tá? E outra característica de rei C4 é que ele não consegue me dar cheque, ele não consegue vir aqui e me dar cheque, senão ele perde a torre. Então, não tem mais como você impedir de fazer dama. Poxa, como que não tem? Quer ver? Vamos lá. Isso não aconteceu, gente. Esses lances que eu vou fazer agora é análise posterior, tá? Rei C4 seria o lance ideal. Por quê? Torre
H8 para segurar esse avanço. Rei avança, torre ataca o peão, o rei apoia. Rei apoiou. Torre volta. Rei apoia. Cheque. Rei sobe. Cheque. Rei se esconde. Vem para cá para cravar o peão, ou seja, o peão não pode avançar. Ó, o peão não pode avançar porque a torre está cravando o peão. Então o rei sobe para A8, torre cheque, dama. E aí ele é obrigado a trocar a torre pela dama, e nessa posição as brancas estão ganhas. Porque, eu não vou mostrar isso agora para vocês, mas as brancas conseguem impedir as negras de defender esse peão e ganham com o avanço da coluna E até fazer dama. Mas infelizmente, gente, isso não foi o que aconteceu. Eu joguei errado. Eu joguei torre C6, permitindo que ele atacasse por trás. E aí pronto, atacando por trás, a partida empata. A partida empata. Ó. Rei foge, ele ataca o peão, rei volta para defender. Ele ataca, rei sai, e aí pronto. Ele fica nesse ataque de peão, eu defendo com o rei. Ele ataca o meu rei, eu saio. Ele ataca o peão, ele ataca. Então, a partida eu propus o empate e ele aceitou. Algumas pessoas que estão novas no xadrez não sabem isso. Eu não lembro se eu falei isso na primeira aula. No xadrez existe, evidente, vitória das negras, vitória das brancas ou empate. Sim, no xadrez existe empate. Nesse caso específico foi um empate por comum acordo. Eu ofereci um empate e ele aceitou. Tá? É claro que esse foi um empate com sabor de vitória para mim. Por que sabor de vitória para mim? Embora eu tenha cometido esse erro que me daria vitória, para mim foi um sabor de vitória. Porque se vocês notarem, gente, eu tô com uma torre a menos. Uma torre a menos e consegui empatar. Para ele foi um sabor de derrota. Por quê? Porque além dele ser muito mais forte do que eu, ele estava com uma torre a mais e não conseguiu vencer a partida. Então, foi realmente uma partida muito interessante, jogada, e que, assim, demonstra para vocês o quanto que o xadrez tem de batalha no seu desenrolar. E é isso que a gente vai estar aprendendo juntos aqui no Xadrez Sem Mistério. Eu tô, assim, com uma expectativa muito grande mesmo de vocês realizarem os exercícios, realizarem os desafios. Porque, gente, aprende uma coisa que eu tenho aprendido muito nesse último ano, tá? Conhecimento sem prática não serve de nada, nada. Então não adianta você ler toneladas de livros de xadrez, não adianta você assistir toneladas de vídeos, não adianta você estar aqui todo sábado à noite nas nossas aulas, se você não colocar em prática aquilo que eu estou ensinando desde o básico, tá bom? Você colocando em prática tudo aquilo que eu vou estar te ensinando aqui, eu garanto que você vai jogar até o meu nível e até muito mais, porque você é livre, você tem aí muitos youtubers fantásticos, muito melhores do que eu, ensinando xadrez posicional, xadrez tático, enfim, uma infinidade de assuntos que vai fazer com que você se torne um jogador até melhor do que eu. Porque hoje, com a minha vida corrida, no meu dia a dia, eu não tenho tempo de estudar. Mas se você separar no mínimo meia hora por dia para você estar estudando, realizando os exercícios que eu vou estar te passando, eu garanto que você vai chegar muito rápido ao meu nível e me passar. E a alegria de todo professor, de todo mestre, é quando o seu aluno passa o seu conhecimento e vai além, muito além. E esse é um dos meus maiores objetivos, é descobrir novos talentos até que ele chegue num patamar muito maior do que eu jamais cheguei. E é isso, pessoal. A gente vai estar encerrando essa aula agora. Eu vou deixar aí os microfones abertos para quem quiser tirar algumas dúvidas finais. Fernando Vilaverde caiu no meio de uma pergunta. Você quer fazer a tua pergunta agora? Não. Na verdade, eu ia fazer um relato, né, de experiência. Isso, é verdade. Fala pra mim. Como é que foi tua experiência? Eu me sou muito para algumas coisas no ambiente físico, né? Para mim olhar para a tela e jogar o xadrez, analisando,
Eu, nas minhas experiências, tinha partido, daí entre umas eu fiz erros, movimentos bobos que não encontram a movia peça, que estão fazendo uma jogada e acabei sendo cheio demais. Mas é evolutivo, né? Eu acredito uma experiência boa. Eu olhar e o jogo realmente abre várias frentes. Vou falar assim, né? Eu acho que eu gosto de correspondência, e eu falei, acho que duraria anos, né? Uma partida nossa. Tá vendo? Mas muito bom, vamos juntos, vamos crescer, evoluir, muito animado, comprometido aí, que eu acho que está estudando como meio profissional, tem que trabalhar com conversa, você ajuda muito, mas você tem um de gestão que a gente coloque, você tem uma capacidade de raciocínio mais do xadrez, vai trazer isso, vai agregar. Bom, eu tenho várias dúvidas, na verdade, do universo de xadrez, né? Pode falar. Eu também uma pergunta, na verdade, né? Quando você joga, por exemplo, xadrez, você vai no campeonato, existe aquela questão do jogador poder levar a própria peça dele ou a peça da entregue por uma questão de segurança própria do evento. Vou mostrar a minha, peraí. Então, olha só. A gente quando a gente chama... Eu ainda não contei para vocês, mas dentro do xadrez existe um apelido carinhoso, mas que a gente que acredita no poder da palavra, eu não gosto muito de usar, mas enfim. Quem joga mal xadrez, a gente chama de capivara. É um apelido carinhoso no xadrez, capivara. Então a gente brinca que isso aqui é o kit capivara. Isso aqui é o kit capivara. O que é o kit capivara? É uma bolsa, né? Aí dentro dessa bolsa você tem o seu relógio de xadrez. Tá aqui o relógio que a gente usa no torneio. Tá aqui, ó, uma pranchetinha para você botar a planilha onde você anota as partidas. Tem o tabuleiro, tá certo? E kit completo, kit capivara. E também aqui estão as peças, ó. As peças estão aqui dentro da bolsa. É uma bolsa muito prática para você ir para o torneio. É bem legal. Então, assim, geralmente a maioria dos torneios, você tem que levar o seu kit de peças para jogar. A maioria. Mas sempre tem algum kit lá, se você não tiver, quem está começando, lembra, eu avisei para vocês, quem está começando agora não tem necessidade de investir agora em peça, relógio, tabuleiro, não tem essa necessidade. Mas seria muito bom, porque tem kits com preços muito, muito bons e acessíveis. E depois eu vou estar passando para vocês lá no grupo do Telegram e no grupo do WhatsApp, uma pessoa que fornece material para a gente, para o nosso clube de xadrez, que ele tem todos os tipos de peças que você possa imaginar. Desde o mais simples, escolar, que é mais baratinho, até um mais profissional, pode-se dizer. Embora eu não seja profissional de xadrez, mas eu gosto de ter uma peça de uma qualidade um pouco maior. Mas, respondi a tua pergunta, Fernando? Bom, agora deixa eu te fazer a outra. Diga. Bom, a gente está com um processo de aprendizado, de desenvolvimento, né? E aí, aonde nós desejamos chegar, vai da dedicação de cada um. Isso. A nível de competição, né? Você, uma vez, por exemplo, no esporte, você reconhecido no esporte, isso tudo, né? Você tem que ter um grupo local, que é ligado no estadual, e no federal. Para competir, automaticamente, no dia, nós temos que social, clube, ou você pode chegar a ser, ao galgar, num campeonato sozinho. Foi claro na... Foi claro sim. Então, existem torneios abertos e existem torneios fechados. Torneios abertos são torneios onde você não tem a obrigatoriedade de ser filiado a nenhum clube, nem nada disso. Você pode chegar e participar, igual lá no Gambit da Rainha. Quem já assistiu sabe que a Beth Harmon, ela chega no torneio, ela nem rating tem, porque ela nunca participou de um torneio. Então são torneios abertos.
e existem os torneios fechados, onde você precisa ser federado para participar. Entende? Então, isso fica bem claro nos torneios. E eu, junto com os alunos aqui, quando vocês se sentirem mais seguros, faço questão que a maioria de vocês participe de um torneio. Nem que seja para ter uma experiência. Vai chegar lá. Então, assim, mais pra frente, eu vou estar ajudando vocês a encontrar um clube de xadrez próximo. Geralmente, onde é que eu vou achar um torneio? Geralmente é num clube de xadrez. Então, aonde vocês estiverem, a gente vai buscar. Qual a cidade que você tá, Fernando? Estou interno aqui no Santo. Ah, legal. No Espírito Santo. Metropolitana, Grande Vitória, né? É tranquilo. Eu só vou competir se tiver aquela instância assim, ó. Tá certo. É isso aí, meu amigo. Não, mas vai dar certo. Então vai ser bem legal, assim. Gente, eu não sei se enquanto a vocês. Eu, até hoje, mesmo depois de todos esses anos, eu fico muito nervoso ao participar de um torneio. Eu tenho melhorado isso bastante, assim, bastante. Porque, assim, eu penso no seguinte, eu assim, trabalhando, né, na minha cabeça. Ed, você não é profissional de xadrez, entendeu? Você não ganha dinheiro com xadrez. Cara, relaxa, só joga. Porque quando eu jogo no torneio, o meu nível, eu fico tão nervoso que o meu nível cai drasticamente. E eu tenho resolvido, assim, melhorei muito. Essa partida que eu joguei quinta-feira, eu tava muito calmo, muito calmo. O meu relógio, ele marca batimento cardíaco. Ele não tinha nem chegado a 100, entendeu? Antigamente ele tava 100 e tal, assim, entende? Então, assim, tem sido bem legal. Mas, valeu, muito boa pergunta, Fernando. Mais alguma pergunta, não? Falou, meu amigo, valeu. Pessoal, mais alguém tem alguma pergunta? Tá certo, meu amigo Renato. Gente, então é isso. Vamos encerrar por hoje, tá certo? Você fosse passar o vídeo da partida para poder estar vendo novamente o lance, né? Qual seria o caso do lá da tua página, né? Lá do canal para poder acompanhar? Tá certo, gente. Tá bom. Eu vou passar o link do canal, mas você pode buscar também no YouTube o Xadrez Sem Mistério no YouTube. E aí você vai achar lá. Mas eu vou pegar o link aqui direto. Já facilita, já vou deixar no chat aqui. Vamos lá, pegando aqui o link, pronto. Já vou botar aqui no chat para todo mundo aí o link do canal. E aí, vamos fazer aquele merchanzinho básico, né, gente? Quem entrar aí no canal que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Liga lá no sininho, dá um like nos nossos vídeos lá para ajudar a gente a divulgar esse esporte maravilhoso e que tem um impacto tão positivo nas pessoas que praticam. E assim, o impacto que a gente quer causar massificando o xadrez nas crianças vai ser sentido durante muitos e muitos anos na frente, eu garanto isso, garanto. Há muitos anos atrás teve um projeto que era financiado pela Rede Globo chamado Cuca Legal. Esse projeto Cuca Legal, que era um projeto de xadrez nas escolas, descobriu vários talentos naquela época, vários talentos. Nessa época eu estava super afastado do xadrez, mas eu soube dessa história. Então, assim, por que não a gente não fazer um movimento utilizando o poder que tem as redes sociais, o poder que tem o YouTube, e a gente massificar esse esporte? Não que eu tenha essa pretensão de ser o cara que vai fazer isso sozinho, com certeza não. Mas eu e os vários outros youtubers que tem hoje no YouTube ensinando xadrez, vamos criar uma massa crítica tal que vai fazer com que esse esporte alcance o patamar que ele merece aqui no Brasil. Tá bom, gente? Muito obrigado a todos. Agradeço a presença de todos mais uma vez. Uma boa noite. Até a semana que vem, tá certo? E eu vou estar pensando em talvez levar a aula para sexta à noite, tá bom? Mas a gente vai estar pensando durante a semana isso, tá certo? Um abraço, pessoal. Valeu mesmo. Abração. Até a próxima. Valeu, gente. Tamo junto. Até depois do mate. Valeu.